Muitos historiadores afirmam que nós estamos no melhor momento da história para se viver. Nós não temos diversas preocupações que os homens da caverna tinham, como, por exemplo, medo de ser devorado por animais selvagens ou até mesmo medo de morrer de fome ou de sede. Contudo, quando os historiadores afirmam isso, normalmente eles estão se referindo a critérios objetivos. Nós temos muito mais conforto do que os nossos antepassados, mais tecnologia, uma maior expectativa de vida. Também temos menos guerras, homicídios, menos epidemias. Porém, será que o homem moderno é mais feliz do que os seus antepassados? Eu duvido, e não sou só eu que duvido, mas também esse historiador, Yuval Harari, ele vai defender essa ideia no seu livro. No seu livro Sapiens, onde ele conta uma breve história da humanidade, ele diz, abre aspas, não há prova alguma de que o bem-estar humano inevitavelmente melhore com o decorrer da história. Além disso, ele vai mencionar que talvez o desenvolvimento da história possa ter servido apenas para aumentar a capacidade de manter mais pessoas vivas em condições piores. Ou seja, obviamente nós aumentamos em muito a nossa capacidade de sobrevivência, mas talvez nós estejamos no período mais infeliz da história. Mas é óbvio que a gente não pode sair largando todos os benefícios que a modernidade trouxe e ir morar no mato estilo largados e pelados. Nós temos que entender e saber aproveitar o que tem de bom nos benefícios e na tecnologia da modernidade, sem deixar de lado as lições que os homens da caverna nos ensinam sobre saúde física e mental. Por isso, aí vai 10 lições dos homens da caverna para ter mais saúde mental, começando das lições mais simples até as lições mais complexas. Número 1, alimentação natural e saudável. Os homens da caverna se alimentavam muito de frutas, legumes, fibras, alimentos naturais, obviamente, porque não existiam os alimentos industrializados que temos hoje em dia. Esses alimentos, eles proporcionam excelentes nutrientes para o nosso cérebro e para a nossa saúde mental, além de nutrientes também, obviamente, para o nosso corpo. Nessa época era impossível você encontrar açúcar refinado, por exemplo. Os únicos açúcares que eles consumiam eram de carboidratos ou de frutas. E a gente sabe que o carboidrato integral e as frutas têm um tipo de processamento muito diferente do açúcar refinado que a gente consome hoje em dia. Além disso, era impossível pensar em frituras naquela época. Você encher uma panela de óleo e imergir um alimento naquele alimento frito era algo completamente impossível naquele período. Então, obviamente, eles não comiam frituras e muito menos alimentos industrializados, processados, eram tudo alimentos naturais. E a gente sabe que essa alimentação natural é muito benéfica para o nosso organismo e muito necessária para a nossa saúde mental. Outra lição importante de alimentação dos homens da caverna era o jejum. Muitas vezes eles faziam jejum, seja jejum intermitente ou outros tipos de jejum, obviamente não com a intenção de fazer jejum, mas no seu próprio dia a dia, muitas vezes nem sempre eles conseguiam encontrar comida, nem sempre eles conseguiam ter aquela alimentação, igual se diz hoje em dia, de 3 em 3 horas, era algo que a espécie humana não foi pronta para consumir esse tipo de estilo de vida onde você consome alimento o tempo todo. Então era muito mais comum para eles fazerem jejuns, às vezes de um dia, às vezes de um período de 12, 16 horas, ou até às vezes mais de um dia. E a gente sabe que o jejum é extremamente benéfico para o nosso cérebro. O processo de jejum vai fazer uma renovação daquelas células mortas, daquelas células maléficas do nosso organismo. Esse processo a gente chama de autofagia. E o processo de jejum também permite a produção de uma série de substâncias que fazem muito bem para o nosso cérebro, aumentando inclusive a nossa capacidade de aprendizado com a maior produção do BNDF. Número 2, movimento natural e constante. Os homens da caverna estavam sempre em movimento, eles precisavam se movimentar para caçar, para buscar água, para se reproduzir, encontrar outras tribos,
ou encontrar outras pessoas, né? Então eles tinham que estar sempre em movimento, inclusive mudando de casa constantemente. Isso que dá o termo nômade, eles tinham um estilo de vida nômade, ou seja, eles não tinham uma casa onde eles ficavam ali 10, 20 anos, eles estavam constantemente mudando de casa devido a fatores de sobrevivência. Às vezes aquele alimento daquela região acabava e eles precisavam se mudar para outra região para manter a espécie. Esse processo de movimento constante fazia com que eles dessem cerca aí de 15 a 20 mil passos por dia, que é muita coisa. Se você nunca contou os seus passos, tente pegar algum dispositivo, um smartwatch ou até alguns smartphones que tem o contador de passos para ver quantos passos em média você costuma dar por dia. O que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que todos nós demos cerca de 8 a 10 mil passos por dia. Essa é a recomendação mínima para a saúde. Né? E a gente vê que os homens da caverna passavam bastante disso, chegando muitas vezes a 15, 20 mil passos, que é algo que para quem não está acostumado é muita coisa. Mas hoje em dia a gente vê que tem muitas pessoas que têm dificuldade de dar 2 mil, 3 mil passos por dia. Às vezes trabalha home office ou vai para todo lugar de carro. Então é muito importante nós termos movimentação mais constante no nosso dia a dia e integrado a ele. Não só na academia. A academia é legal, é importante ter esse processo de atividade física com horário reservado e etc. Mas também integrado no seu dia a dia. Tenta ir mais a pé para as coisas. Às vezes você tem um supermercado ali super próximo de casa e vai de carro, né? Quem não conhece aquela pessoa que todo lugar que vai precisa ir de carro, né? Ou de Uber. Então a gente precisa ter essa movimentação integrada no nosso dia a dia, ir mais para os lugares a pé, às vezes descer 2 pontos antes do trabalho, se não tiver tempo, desce 2 pontos de ônibus antes do trabalho e termina o percurso a pé. Ou se você vai de carro, estaciona num estacionamento ali um pouco mais longe para dar pelo menos uma pequena caminhada. Né? Os momentos mais legais de você fazer essa caminhada é principalmente de manhã e no fim da tarde. E isso leva ao nosso terceiro item, que é luz natural no dia a dia. Então, eu já tive muitos pacientes que quando eu perguntava se a pessoa se expunha à luz natural, não precisa necessariamente tomar o sol no corpo, tá? Eu vou explicar direito como é esse processo do sol. Mas só de você se expor mais à luz natural, ou seja, acordar de manhã, abrir todas as janelas, tentar trabalhar próximo de uma janela, fazer essas atividades próximo de uma janela, só isso já ajuda muito na sua saúde mental e na regulação do seu sono. Quando você acorda de manhã e deixa tudo fechado, deixa só luzes artificiais no seu ambiente e você só vai ver a luz natural lá para o meio-dia, para o seu cérebro é como se você tivesse acordado meio-dia. E aí depois você tem dificuldade de dormir porque o seu cérebro não entendeu onde começou a manhã e onde é o momento de você dormir, certo? Então é muito importante se expor à luz natural, abrir a janela sempre de manhã e também sair na rua no momento ali onde tem sol. Isso também é muito importante para a produção de vitamina D. Né? Então os melhores momentos para você fazer uma caminhada na rua foi justamente esse que eu falei, no início da manhã e no fim da tarde, que são os momentos onde os raios ultravioleta do sol não estão tão fortes. Né? Se você for sair ali próximo do meio-dia, 1 hora da tarde, você pode sair sim, mas sempre usando protetor solar para se proteger. Mas os melhores momentos são esses horários e isso tem uma explicação que tem a ver com os homens da caverna, que eram o quê? Normalmente eles caçavam principalmente no início da manhã e no fim da tarde, e aí no início da manhã eles conseguiam algum alimento, e aí eles voltavam para a caverna ou para o seu abrigo e consumiam aquele alimento e muitas vezes tiravam um cochilo nesse período que o sol está muito quente, principalmente em regiões tropicais. E aí, depois que o sol já está um pouco mais fraco, já baixou um pouco, aí novamente eles saíam para buscar mais alimento, para fazer as suas atividades. Então, isso também se explica com os homens da caverna e com a nossa história evolutiva. Outro ponto muito importante é que quando os homens da caverna chegavam naquele período do dia que tinha um pôr do sol, o único contato com luz que eles tinham era luzes da fogueira, ou até mesmo a luz da lua cheia, por exemplo, da lua. Então eles tinham um ambiente muito mais escuro nesse período pós-pôr do sol do que hoje em dia.
Hoje em dia nós temos luzes artificiais, nós temos os nossos celulares, computador, televisão, entre diversos outros fatores, e todos esses dispositivos, eles costumam produzir um tipo de luz que é a luz azul, um espectro de luz que se chama luz azul, né? Então todo tipo de luz branca, né, celular, computador, TV ou até mesmo a luz do seu quarto costuma ter esse espectro de luz azul. E esse tipo de luz prejudica a produção da sua melatonina, que é o hormônio do sono. Então, dessa forma, se você fica muito exposto a esse tipo de luz, quando você vai dormir, ou você pode ter dificuldade de dormir, ter o problema da insônia, ou então você pode até conseguir dormir, mas ter um sono com muito menos qualidade. Então, um ponto que é muito importante para você é tentar ter, por exemplo, uma luz inteligente que muda para uma tonalidade de luz quente, uma luz mais amarelada, próximo do período da noite ou depois do pôr do sol, por exemplo. E tentar evitar dispositivos como celular, computador, televisão, cerca de 1 a 2 horas antes do horário de dormir. Nesse período, o que é muito bom para você é ter uma luz fraca, uma luz quente, fraca, como um abajur, por exemplo, para ficar lendo ou para fazer alguma atividade relaxante até o momento que você começa a sentir sono e vai se deitar. Número 4, contato com a natureza. Hoje, muitos arquitetos e neuroarquitetos, que é a área da arquitetura que vai entender essa relação entre o homem e o seu ambiente, eles dizem muito um termo que é biofilia, que é essa necessidade do ser humano de estar em contato com a natureza, com elementos naturais, como plantas, árvores e etc. Hoje a gente sabe que esse contato com a natureza é extremamente importante para a nossa saúde mental. Então, muitas vezes você não mora num lugar que tenha muita natureza. Se você mora, excelente. Você vai sair para sua caminhada, você vai entrar em contato com a sua natureza, e a gente sabe que esse contato com a natureza ajuda a diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, nesse contato com a natureza, se você não mora em um ambiente que possua muito disso, tente sempre no fim de semana ir para um parque, ir para algum ambiente que tenha um pouco mais de natureza, ou então até mesmo ter na sua casa, no seu escritório, alguma planta, algum ambiente que remeta à natureza, que isso também vai contribuir a diminuir os seus níveis de estresse a partir desse contato com os fenômenos naturais, tá bom? E o número 5, que será o último tema desse vídeo, e aí a gente continua no próximo. O número 5 é contatos sociais profundos. Então, o Homem das Cavernas ele tinha muitos contatos sociais mais profundos do que a gente talvez nunca viveu hoje em dia. Né? Então, ele realmente conhecia as pessoas da sua tribo, sabia os gostos, as preferências, o nome, coisas muito específicas de cada pessoa ali da sua tribo. Normalmente eles viviam em cerca de 50 pessoas, chegando a no máximo 150 pessoas. Então eram tribos pequenas e tribos muito próximas um do outro. E um protegia o outro. Quando um não podia trabalhar, o outro ajudava. Quando um estava com algum problema, o outro ajudava. Existia muito mais essa conexão, não só de ajuda mútua da tribo, como também de um vínculo social mais profundo, de falar sobre diversos temas e de se abrirem realmente. Hoje em dia, muitas vezes na nossa sociedade, a gente tem contato com uma pessoa que está lá no Japão, do outro lado do mundo, mas a gente não sabe nem o nome do nosso vizinho, por exemplo. Ou às vezes você mora 10, 20 anos com seu vizinho e não sabe que esse vizinho tem alguma questão de saúde mental, tá num processo de depressão, precisa de ajuda e tá todo mundo muito no seu mundinho. Cada vez muito comum a gente vê em metrôs, ônibus, a gente olha ao nosso redor e vê cada pessoa ali com a cara enfiada no celular. Além do problema da cervical, que vai dar mais tarde na vida adulta, mas também a falta de conexão. Né? Nós vemos famílias inteiras em restaurante, pai, mãe, filhos, e cada um mexendo no seu dispositivo sem interagir um com o outro. Esse tipo de relação que a modernidade trouxe é extremamente prejudicial. A gente sabe que o contato humano profundo, íntimo, ele é um dos pontos mais importantes para a nossa longevidade, para a nossa qualidade de vida e até para a nossa felicidade. Tá aí um ponto que a gente deveria aprender com os homens da caverna. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, a sua curtida
E segue para o próximo vídeo, que vai ser a parte 2 de 10 lições que deveríamos aprender com os homens da caverna. Um abraço, até mais, tchau, tchau.